Oi, meu nome é Ethel. Eu e o Marcos temos esse canal para a gente poder apresentar algumas das viagens que a gente faz. Nesse vídeo nós vamos mostrar alguns pontos turísticos de Edimburgo, na Escócia. Nós não conseguimos fazer um único vídeo para todos os dias que nós ficamos em Edimburgo. Isso porque foram vários dias e nós tivemos vários pontos turísticos visitando, então não caberia em um vídeo, o vídeo ia ficar muito longo e fora isso meu poder de síntese é muito ruim, então a gente vai dividir por alguns pontos turísticos em cada vídeo. Uma das visitações particularmente mais esperadas por mim foi a visita na Catedral da cidade. A catedral se chama St. Giles Cathedral. Acho que é assim, gente, meu inglês vai melhorar, tenham fé. Essa catedral ela é situada bem no coração da cidade velha de Edimburgo, mais ou menos na metade da Royal Mile. A catedral de St. Giles ela foi construída sobre um antigo santuário que já tinha existido lá, do século IX. A igreja atual ela foi fundada no século XII, em 1124, pelo rei Davi I. Então a gente tem 800 anos de história em uma única igreja, gente. E essa igreja, ela tem muita história mesmo. Ela já sofreu invasões, ela já foi incendiada, ela já foi roubada, ela chegou a ser destruída em batalhas, pelo menos parte dela, ela foi restaurada posteriormente, mas todas essas turbulências, ela vai muito além dessa parte material de construir e reconstruir. Ela acompanha toda a história complicada da religiosidade da Escócia. O país, ele já foi predominantemente católico até o século XVI. E essa catedral, ela foi construída com o propósito de celebração de missas católicas. Depois de 1500, 1700, John Knox começou a desempenhar um papel fundamental para a mudança da igreja e, consequentemente, alterando a história desta catedral. Isso porque ele liderou a reforma protestante, se tornando o ministro da igreja e convertendo esta igreja em uma igreja presbiteriana. Embora essa igreja tenha sido construída com o intuito de ser uma igreja católica, ela também foi a primeira igreja presbiteriana do mundo. Essa igreja é conhecida como High Kirk, porque Kirk em escocês significa igreja. Depois da reforma protestante, o edifício sofreu inúmeras reformas e reestruturações. E hoje a gente pode ver dentro dela vários estilos e parece que ele é meio um retalho assim. Muitas coisas chamam a atenção. Uma delas é o órgão lindo e majestoso que fica no lado direito da nave. Nós não gravamos, o órgão ele não fica conectado com a parede. Quando estiver lá, não deixa de passar em volta dele, porque você vai ver toda a estrutura de ferro dele por trás, que é bem bonita. Muitos memoriais de honra de cidadãos escoceses e soldados estão no decorrer dos corredores da igreja. Dentre eles, nós temos, inclusive, uma estátua do próprio John Knox, que é o reformista protestante. Mas vamos lá. Para quem não entende nada de arquitetura, lá vou eu falar da arquitetura de novo. Isso porque ela chama atenção por conta das diferentes cores e texturas utilizadas em cada espaço do ambiente, em especial no teto. Cada nave é diferente uma da outra. Isso, como nós já comentamos, é porque cada uma foi construída ou reconstruída ou reformada em períodos distintos e aí eles usavam a tecnologia e o estilo que existia naquele momento. Então ela não é uniforme, ela tem diferença e você vai vendo essas diferenças de acordo com o seu andar pela igreja. Outro tópico que chama muita atenção na igreja, aliás em várias das igrejas, mas essa especial eu achei muito bonita, são os vitrais. Eles são muito coloridos e têm cenas muito diferentes.
e projetam a luz de fora para dentro da igreja, dando um ambiente, uma atmosfera muito acolhedora. Esses vitrais não são os vitrais originais, lá do século IX, quando ela foi construída. Isso porque houveram sim essas invasões que destruíram muitos vitrais e por esse motivo eles foram retirados e colocados outros, com figuras e passagens bíblicas utilizadas para uma narrativa e entendimento da Bíblia. O auge da arquitetura dessa igreja, ela fica do lado direito, lá no fundo dela, que é justamente a Capela do Cardo. É uma das partes mais importantes e mais emblemáticas da catedral, construído pela Ordem dos Cavaleiros da Ordem do Cardo. Essa construção foi de 1909 a 1911. Basicamente, se trata de uma pequena capela dentro da catedral. A capela ela é feita em estilo gótico, muito peculiar. O seu interior é ricamente decorado, com entalhes em madeira de carvalho e ornamentos esculpidos em pedra, incluindo tanto figuras religiosas como figuras mitológicas, que são características tipicamente escocesas, como é o caso dos anjos tocando gaita de fole e unicórnios. Essa é uma das ordens de cavalaria cuja origem remonta lá na Idade Média. Um fato interessante sobre essa igreja é que ela tinha o nome de catedral justamente porque ela era uma igreja católica comandada por um bispo. Quando ela deixou de ser uma igreja católica e se tornou uma igreja protestante, ela era um outro tipo de ministério, então não existia mais bispo. Por isso, ela deixou de ser uma catedral. Só que ela já tinha sido tão difundida com esse nome que até hoje ela é conhecida como Catedral de St. Giles, que em português fica Catedral de Santo Angídio. Eu falei muito sobre a parte de ela ser uma igreja católica, deixou de ser católico e passou a ser presbiteriano, só que quando houve a união da Escócia com a Inglaterra ela tem a religião predominante como a anglicana, e ela tentou implementar o anglicanismo como uma religião oficial do país. E aí houve uma nova disputa, uma nova briga, um novo desacordo. Até tem uma menção na própria igreja falando sobre isso, é que nesse período, para tentar fazer com que essa transição de religiosidade fosse aceita e fosse feita com menos vigor, intensidade, obrigação, enfim, eles começaram a fazer cultos em dias alternados. Alguns dias eram de presbiterianos, outros eram de anglicanismo. Isso era escrito na porta para que tivesse a sua preferência religiosa fosse no dia em que um culto estivesse sendo feito. E num determinado dia, uma senhora foi até lá, ela achou que estava tendo celebração de uma linha, de uma vertente, e no final estava tendo de outra, e ela ficou tão brava que ela pegou a cadeira que ela estava sentada e tacou no púlpito, e foi aí que começou o segundo grande conflito religioso dessa igreja. Então, essa igreja ela tem muitas histórias, não só de invasões de outros países, mas acaba tendo da própria convicção religiosa. Mas, enfim, essas rixas, essas brigas, essas discórdias permaneceram por muito tempo. E essa igreja, ela traz isso consigo, assim, ela mostra toda essa trajetória dela. Sem dúvida, eu acho que independente da sua religião, ser ou não ser a que está dentro dessa igreja, eu acho que vale a visita, porque ela é uma igreja muito bonita. E quem gosta de história vai ficar abismado com tudo que aparece ali. No contexto geral, todas as igrejas, ou a maior parte das igrejas europeias, elas têm cemitérios em volta da igreja. E essa não era diferente. Ela tinha cemitério em volta da igreja. Com o passar do tempo, a cidade cresceu, eles reestruturaram a cidade, eles tiraram os túmulos. Então, quando você passa por lá, tem um grande espaço aberto, onde algumas pessoas acabam parando o carro ali, mas saiba que ali antigamente era um cemitério e o túmulo do John Knox permanece lá. E pertinho dali, mas pertinho mesmo, praticamente na frente da catedral, só já para aproveitar a caminhada, a gente passa por um mosaico no chão em formato de um coração. Aquele mosaico marca o local aonde era a entrada do antigo presídio da cidade, que foi demolido em 1817. Pelo que contam, esse coração ele foi colocado ali
após a demolição da prisão, como uma forma de apreço pela tragédia ocorrida no local. Reza a lenda que quando os prisioneiros chegavam na entrada da prisão, eles cuspiam no chão como um sinal de desdém, até porque eles sabiam que geralmente quando eles entrassem na prisão eles não sairiam vivos. A Escócia, num todo, você vai ver que a gente vai acabar comentando de várias lendas. Então, por exemplo, o caso dessa lenda de que os prisioneiros cuspiam no chão, hoje em dia ela já se transformou em uma tradição e dizem que os moradores locais costumam cuspir no coração, agora como sinal de boa sorte. Com o passar do tempo, eles começaram a evitar a pisar no coração, acreditando que pisar no coração traria má sorte. Enquanto nós estávamos lá, não vimos ninguém cuspir no chão, mas vimos sim várias pessoas evitarem de passar por cima do coração. Também perto dali foi a atração que nós fomos na sequência. Ela chama Mary King's Close. É uma atração turística muito famosa em Edimburgo, que é a visita guiada das ruínas de vários becos da cidade, que estão embaixo do edifício da Casa da Moeda, que dão um exemplo histórico de como era a vida por lá do século XVI ao século XIX. Existem vários tipos de tour e nós optamos pelo tour que falava sobre a Idade Média. Infelizmente, nós não pudemos gravar, isso por questões autorais, mas nós vamos comentar algumas coisas porque eu acho que vale a pena o passeio, então vale a pena ser comentado sobre ele. Os guias que nos acompanham, eles estão vestidos a caráter como habitantes locais da época e contam histórias reais e lendas também. Como eu já comentei, a Escócia é recheada de lendas e eles contam várias ali dentro. Pelo que é contado, a Royal Mile ela foi construída em uma colina. Então ela é íngreme do Castelo de Edimburgo até o Palácio de Holyrood, e as ruas que saem dela, elas também são inclinadas, porque essa é a parte mais alta desse terreno. Então, os becos, na parte da Royal Mile, era alto, e à medida que eles iam ficando mais distantes, o terreno ia inclinando. Em vez de demolir os becos existentes para poder fazer um alicerce e construir por cima, eles retiraram os andares que ficavam acima, na superfície, e eles usaram os andares inferiores como fundação para a nova construção. Eles foram simplesmente enterrados intactos. Essas ruínas elas ficaram fechadas ao público durante muitos anos, o que fez surgir várias lendas urbanas de assombração, histórias de fantasmas, terror, assassinato, doenças e tudo mais, principalmente por conta do período da peste negra, que diziam que as pessoas eram deixadas para morrer e aí com isso voltavam para assombrar o local. Na verdade, não é exatamente assim. De fato, o complexo de becos foram demolidos parcialmente e outras partes elas foram sobrepostas com novas construções. Após muitos anos esses becos fechados, eles foram reabertos e realizada uma investigação arqueológica em suas dependências e chegaram à conclusão de que o beco, na verdade, era dividido em vários outros becos e que era atravessado por ruas estreitas nas quais haviam casas alugadas de ambos os lados e as edificações chegavam a atingir até 7 andares. Lembra que lá no outro vídeo eu comentei que historicamente é dito que Edimburgo é a primeira cidade do mundo a ter arranha-céus? Então, eles estão considerando estes edifícios de 7 andares como os arranha-céus. No tour nós passamos por alguns becos que, embora esteja reaberto, eles permanecem no subterrâneo da cidade. Podemos dizer que no tour é mostrada uma fração de tudo que tem lá, mas com certeza dá pra gente ter uma ideia de como viviam as pessoas, suas limitações, a pobreza, a falta de infraestrutura, a falta de saneamento existente na época. Não podemos esquecer que Edimburgo foi considerada, durante muito tempo, a cidade mais poluída do mundo. Consequentemente, o lugar era sujo, com muitas doenças e muitas mortes. Daí é que vem tantas lendas de assombração. Mas calma, a cidade deu a volta por cima e hoje ela é uma cidade limpa e permanece linda.
Todos esses pontos que eu comentei estão na Royal Mile, que é a cidade velha, como eles chamam, e é uma coisa assim de 2, 3 quadras, é tudo muito pertinho. E como a gente comentou que a Royal Mile ela tem 1 milha, tem várias atrações muito próximas uma das outras. Você pode usar bastante tempo ficando por ali. Esperamos comentar sobre outros pontos turísticos em outros vídeos e quem sabe conseguimos demonstrar um pontinho da satisfação que a gente teve de estar lá e conhecer toda a história que eles têm. Porque sem dúvida foi a viagem dos sonhos. Pode ir. Pode ir. Eu vou fazer um vídeo só de pode ir. Nossa. Pode ir, tá gravando. Tem uns dois. Vai! Pode ir, tá gravando. Vai! Você não fala mal educado assim, você é mais educado. Você é mais bonzinho. É, vai aparecer lá. É mais fácil eu ficar, anda logo, do que você fazer, vai! Teve uns que eu falei manhã, porque era o Era tempo barulho. que foi, vai, agora! Vai, não dá tempo de pensar, corre, faz! Ó, vem vindo gente! Não pensa! Ah, nada, vai! Vai! Mas como é que era? Faz na hora, não dá tempo! Corta, vai! Isso aí tá tudo registrado. É bom o pessoal saber que a gente sofreu se divertindo.